Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Geraldo Souza, sou formado em Geografia, técnico em Segurança do Trabalho, com pós-graduação em Higiene Ocupacional e Gestão Ambiental, mestre em Gestão Empresarial. Trabalho com vocês a disciplina de Segurança do Trabalho em Eletricidade. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel, caneta, para que se houver alguma dúvida, sugiro que vocês anotem e postem os mesmos nos fóruns de Tira Dúvida. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. O conteúdo de nossa disciplina está dividido em 4 unidades, apresentadas em 2 videoaulas. Nessa primeira videoaula, iniciaremos falando sobre o reconhecimento, prevenção e controle de acidentes de trabalho com eletricidade, os equipamentos de proteção individual e coletiva, possibilitando a melhoria contínua dos processos, atividades e do meio ambiente de trabalho e a questão ambiental na empresa. Uma reflexão maior sobre a origem do trabalho nos remete a um trecho bíblico, o qual nos mostra que o trabalho surgiu como uma forma de castigo, tendo, por esse motivo, uma concepção negativa que até hoje perdura no ambiente laboral. A condenação de Adão e Eva por ter pecado foi a expulsão do paraíso e, consequentemente, necessidade de trabalhar para sobreviver. Nesse sentido, o trabalho passa a ser como um castigo sofrido e algo penoso. Assim, o trabalho surge na vida do homem como consequência e todas as características penosas do trabalho passam a ser justificadas como forma de pagamento por um erro cometido. No entanto, a nossa realidade retrata um universo totalmente diferente, que precisa ver o trabalho como forma de crescimento do indivíduo, onde todas as suas potencialidades podem ser exploradas visando o bem comum de todos. Não é admissível que o trabalho seja para o homem uma fonte de risco e perigo, capaz de ceifar e destruir vidas. É preciso que o ambiente laboral ofereça condições adequadas de trabalho e que as limitações de direitos e anseios do trabalhador sejam respeitados na totalidade que se apresentarem. Superar os riscos e perigos que ameaçam a sobrevivência humana foi sempre a forma de evitar a morte. A espécie humana compreendeu que é melhor prevenir que remediar. Assim, a necessidade de prevenção acompanha o homem desde os primórdios dos tempos nas atividades de caça, pesca, sobrevivência frente aos perigos do dia a dia. Na forma primária de trabalho, tudo era produzido apenas para a própria subsistência e em pequenas escalas, consistindo em atividade de plantio, colheita e pesca. O homem é o único animal que utiliza ferramentas para aumentar sua força, ferramentas manuais ou máquinas para executar tarefas. Essas máquinas e ferramentas utilizam de alguma forma de energia, que pode ser elétrica, hidráulica, a combustão interna ou explosivos, cada um com seus riscos característicos. A segurança do trabalho é a característica que buscamos em todas as atividades que desenvolvemos. Segurança é algo que se pode confiar nesse sentido. Entende-se que a necessidade natural de desenvolver, trabalhar e produzir com condições seguras para a nossa integridade física e emocional seja preservada. É preciso compreender segurança como algo a ser alcançado e desejado por toda organização que admita o trabalhador como empregado. Uma vez que a condição de confiança contribui para o bem-estar do colaborador, esse mesmo sentimento é diferente vinculado aos produtos gerados, produzindo e oferecidos por essa organização. No Brasil, a primeira lei relacionada a acidentes do trabalho surgiu em 1919, com o Decreto Legislativo 3.724, de 15 de janeiro. O surgimento dessa primeira lei foi um avanço considerando a Constituição de 1891, que entendia a regulamentação das relações de trabalho como forma prejudicial para a economia. No entanto, após esse período, outras regulamentações foram surgindo para amparar, proteger e garantir o direito dos trabalhadores em todo o Brasil.
O profissional, para exercer a atividade de montador, reparador de computador, precisa conhecer a legislação e os direitos do trabalho, assim como qualquer outro profissional, ou mesmo cidadão, para que não sejam enganados, ludibriados e seus direitos negligenciados no ambiente de trabalho e na vida. A segurança no trabalho, responsabilidade para as empresas. O convívio social exige regras de comportamentos fundamentais para a sobrevivência, determinadas pela legislação. O acidente de trabalho acontece por negligência, imprudência ou imperícia. Aí nós podemos verificar o ato inseguro. São atitudes, atos ou comportamentos do trabalhador contrária às normas de segurança. As condições inseguras são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas e equipamentos que apresentam no ambiente, podendo causar acidente do trabalho. Mas o que a gente verifica geralmente é a somatória dos dois, um ato inseguro seguido de uma condição insegura, que pode contribuir para que o acidente seja agravado. Entende-se por negligência como sendo a omissão voluntária de diligência ou cuidado, falha ou demora no prevenir ou abstar um dano. Na imprudência, a forma de culpa consiste na falta involuntária de observância de medidas de precaução e segurança que se faziam necessárias no momento para evitar um mal ou infração da lei. Já a imperícia é a falta de aptidão, de habilidade ou de experiência para o exercício de uma determinada função, atividade ou profissão. Uma das determinações do Ministério do Planejamento estabelece que as normas regulamentadoras, as NRs, são de observância obrigatória no setor privado desde 1978 e, assim, não é justificada as empresas alegarem não conhecerem a legislação. O cumprimento da legislação deve ser observado por todas as empresas, independente do tamanho das mesmas. A diferença entre pequena ou microempresa, do ponto de vista de saúde e segurança do trabalho, é apenas o tipo de estratégia que cada uma irá utilizar para fazer cumprir os direitos dos trabalhadores e oferecer condições dignas de trabalho. As normas regulamentadoras NR, a NR regulamentadora objetiva a implantação das determinações contidas no artigo 154 e 201 da CLT. As normas são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativos e judiciários que possuem empregados regidos pela CLT. Quanto à atribuição do empregador, segundo a norma regulamentadora, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as NRs, elaborar a ordem de serviço, prevenir atos inseguros, divulgar as obrigações e proibições, punição, procedimento em acidentes e doenças profissionais, medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e medidas para eliminar o risco. Eu chamo a atenção para o ponto da punição, porque é obrigatório o cumprimento das leis e normas de segurança do trabalho. Aquele trabalhador que deixar de utilizar os EPIs ou que descumprir qualquer exigência da norma, da legislação, ele pode ser demitido com justa causa. Direitos e atribuições. Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviços expedidas pelo empregador. Usar EPI fornecido pelo empregador, submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras NR. Colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. Então a gente percebe que há uma integração entre a empresa e o trabalhador. Tem sempre obrigações e direitos e obrigações para todos. O não cumprimento das disposições legais
irregulamentares constitui como ato faltoso e acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Acidente do trabalho. Nesta aula, aprenderemos os conceitos relacionados à saúde e segurança do trabalho. O que é o acidente para você? Se recorrermos ao dicionário, acidente é um acontecimento fortuito, geralmente lamentável e infeliz. Para fins de concessão de benefício da Previdência, o acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Evento indesejável, fortuito, que efetivamente cause dano à integridade física e ou mental das pessoas, ao meio ambiente, à propriedade ou a mais de um desses elementos simultaneamente. Bom, então aí nós temos o conceito de segurança do trabalho. Temos dois conceitos, como já foi dito, o conceito legal e o conceito prevencionista. No conceito legal, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Isso no artigo 19 da Lei 8.213, de 25/7/91. Já o conceito prevencionista, que é o que mais a gente utiliza no caso de prevenção de acidentes na empresa, trata o acidente da seguinte forma: acidente do trabalho é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem, separadamente ou em conjunto, lesão, danos materiais ou perda de tempo. Esse enunciado nos traz uma visão de que o acidente não é só aquele que cause uma lesão no trabalhador, mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada que hoje aciona a perda de tempo, danos materiais e financeiros. Então, esse conceito prevencionista é o que nós vamos utilizar em segurança e medicina do trabalho. A comunicação do acidente do trabalho. A empresa deve comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao dia da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentado nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Está no artigo 22 da Lei 8.213 de 91. Essa comunicação visa dar ciência à Previdência do acidente para fins de concessão de possíveis benefícios devido à ocorrência deste, evitando prejuízo ao trabalhador. Com a finalidade de proteger o trabalhador, a lei determinou que, na falta de comunicação por parte da empresa, pode formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública. Os benefícios. De acordo com a Lei 8.213/91, o trabalhador acidentado ou acometido por doença do trabalho ou profissional tem direito aos seguintes benefícios: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e reabilitação profissional. Segurança do trabalho na perspectiva das ações administrativas. Caro cursista, o papel da administração nas ações de prevenção de risco é que não justifica uma empresa pagar por um erro, sendo que esse poderia ter sido facilmente evitado ou neutralizado. Há um conjunto de ações que podem ser realizadas a um baixo custo para mudar os costumes e as tradições que fazem parte do dia a dia do trabalhador de uma empresa. Para instalar uma nova cultura na organização, é preciso que esse processo tenha início ainda no processo de seleção e contratação de mão de obra. A principal tarefa a ser combatida pela administração é o famoso jeitinho. Quando lidamos com vidas humanas, não podemos falhar ou mesmo permitir erros em ocorrência de atividades
que forem desenvolvidas sem acompanhamento e planejamento. Administrar um risco é oferecer proteção aos recursos humanos, financeiros e materiais de uma empresa, quer pelo controle ou neutralização dos riscos, quer pela eliminação. A responsabilidade civil e penal. O direito do trabalho vem ampliando cada vez mais a responsabilidade do empregador nos acidentes laborais. Essa responsabilidade tem implicações na esfera civil e criminal. De acordo com a legislação vigente, cabe ao que exercem cargos de chefia o papel de desenvolver a mentalidade prevencionista no grupo de trabalho. A terceirização dos serviços não exime o empregador das responsabilidades. A contratação de empresas para a realização de serviço gera o que se chama de corresponsabilidade, ou seja, uma vez que a empresa terceiriza o serviço e contrata uma outra para o realizar dentro de seu estabelecimento, automaticamente assume a responsabilidade por todos os trabalhadores que estiverem dentro do seu estabelecimento. A empresa que contratou é responsável por fiscalizar o serviço da contratada e exigir a adoção de procedimentos seguros na realização das atividades. Para tanto, cabe ao preposto da empresa. Primeiro eu vou falar sobre o que é o preposto. O preposto é aquele que representa a empresa em juízo. Por isso, é crucial que seja pessoa de considerável conhecimento sobre o funcionamento de quem representa, devendo conhecer toda a sua rotina, estrutura, normas e procedimentos. Agora eu vou falar sobre as atribuições, nós vamos mostrar nos slides sobre as atribuições e poderes do preposto, né, que é o representante da empresa. A função dele, então, é acompanhar e fiscalizar a execução do objetivo, visando sempre ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, cronograma físico, financeiro, prazos e etc. Receber as manifestações do fiscal da administração relacionadas à execução do contrato e determinar as medidas cabíveis para o saneamento das falhas verificadas. O empregador, ao determinar a realização das tarefas, deve observar 3 princípios básicos: viabilidade da execução da atividade, habilidade do empregador para executá-la e condições de segurança para a execução da tarefa. A NR 6 fala sobre EPI. Essa norma descreve os tipos de EPI que toda empresa é obrigada por lei a fornecer aos seus funcionários, sem custo nenhum. Todo equipamento que possuir o certificado de aprovação, o CA, é considerado um EPI que tem os padrões exigidos pela NR. Análise de risco, né, dos riscos profissionais, né, nos ambientes. As atividades laborais precisam ser analisadas para que se identifiquem os riscos ambientais presentes em cada etapa da tarefa. Ao longo dos anos, a legislação em saúde e segurança evoluiu, mas a variedade de riscos presentes no processo laborais tem aumentado, proporcionalmente ao desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, todas as atividades precisam ser avaliadas como forma de identificar possíveis situações geradoras de acidente, doença e alto índice de absenteísmo. No dia a dia laboral, são vários os fatores que podem interferir e comprometer o exercício seguro das atividades. Conforme a norma regulamentadora 15, a intensidade ou concentração dos agentes ambientais físicos, químicos, precisam estar dentro dos limites de tolerância para que a exposição não seja fator de adoecimento para os trabalhadores em contato com esses agentes. No entanto, nessa análise de risco da atividade, não são mensurados os fatores psicológicos. Alguns trabalhadores adoecem
em decorrência das características pelas quais o trabalho é executado. Pode citar estresse, pressão por produção, imposição do ritmo excessivo, cansaço mental e diversos outros fatores que adoecem psicologicamente o trabalhador. As condições que envolvem saúde e segurança do trabalho não estão relacionadas apenas à integridade dos trabalhadores, mas é preciso considerar também os efeitos diretos a uma exposição ocupacional, ou seja, a ausência de cuidado no ambiente de trabalho pode tirar a motivação, interesse ou mesmo criar o fator de insegurança nos postos de trabalho. Cada indivíduo tem a sua característica individual e essa mesma individualidade é refletida na forma como ele se relacionará com uma adversidade ou situação de risco. Assim, cada organismo tende a reagir de forma diferente quando exposto a um risco ambiental. É o que se chama de susceptibilidade individual. Cada organismo reage de uma forma porque recebe interferência de fatores externos diferentes. Riscos ambientais. As atividades laborais desenvolvidas pelo homem o expõem a diversos tipos de risco. O resultado desse processo pode comprometer a saúde e a integridade do trabalhador, causando doenças, acidentes e podendo levar até a morte. Em todo processo que envolve atividade humana, existe um agente ambiental que pode comprometer e colocar em risco a vida e a saúde do colaborador, ou mesmo gerar um desconforto. Dessa forma, os riscos ambientais são classificados em 5 grupos, tendo cada grupo uma cor representativa para uma melhor identificação e conhecimento dos mesmos. A gente está bem identificado aí, que são os 5 agentes que eu já falei. Aí tem o risco físico, que a cor é verde, o risco químico é vermelho, biológico marrom, ergonômico amarelo e de acidentes azul. Isso a gente coloca no mapa de risco. Isso a CIPA, né, que ela é treinada pelo SESMET, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, e vai construir na planta baixa da empresa, né, as figuras que determinam, né, serão círculos que variam de pequeno, médio e grande, colorido com essas cores. O risco físico é tudo aquilo que tem energia, né, é ruído, vibração, radiação, frio, calor, pressão e umidade. Os riscos químicos são poeira, fumos, névoas, vapores, gases, produtos químicos em geral. Os agentes biológicos, vírus, bactérias, fungos, bacilos, parasitas. O ergonômico é esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, produtividade, ritmo excessivo, repetitividade. Os acidentes, condições físicas e de segurança inadequado, iluminação deficiente, risco de incêndio, explosões, eletricidade, entre outros. Eu chamo a atenção pela eletricidade, que será um dos agentes que mais vai estar presente no ambiente de trabalho de vocês. As etapas de reconhecimento, avaliação e controle são necessárias para um efetivo monitoramento dos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Equipamento de proteção. As atividades desenvolvidas pelo setor produtivo originam riscos que podem originar acidentes e doenças. Quando esses riscos não podem ser eliminados ou mesmo precisam ser neutralizados e controlados. Dessa forma, os equipamentos de proteção individual e coletiva devem ser utilizados como forma de proteger o trabalhador exposto aos mais diversos tipos de riscos ambientais. A medida de controle deve obedecer a uma hierarquia, adotando-se primeiramente o controle na fonte, na trajetória e no indivíduo. Aí está demonstrando, né? Tem a fonte, aonde que origina, né, o risco. Então, na fonte a gente tem que fazer a eliminação, substituição, fonte ou modificação do processo, automação, isolamento, contenção, enclausuramento, ventilação de exposição laboral.
na via, né, que é entre a fonte e o trabalhador. Nós podemos falar da ventilação geral, aumentar a distância e programação de trabalho. Por último, né, quando a gente fala de proteção do trabalhador, todo mundo pensa primeiro em EPI, que é o equipamento de proteção individual, mas só que quando nenhuma dessas outras medidas de controle de ambiente forem suficientes, é que é utilizado o EPI no trabalhador. Então, o EPI, né, depende de programação de trabalho, boas práticas de trabalho, procedimentos operacionais, equipamento de proteção individual, que são os EPIs utilizados para cada risco. Conforme a norma regulamentadora 17, as condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às condições psicológicas do trabalhador e à natureza do trabalho a ser executados nos locais onde são executados atividades que exigem solicitação intelectual e atenção constante, tais como sala de controle, laboratórios, escritórios, salas e desenvolvimento ou análise de projeto, entre outros. Com isso, são recomendadas as seguintes condições de conforto: nível de ruído de acordo com o estabelecido pela NBR 10.152, norma brasileira registrada no Inmetro. Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus. Velocidade do ar não superior a 0,75 metros por segundo. E umidade relativa do ar não inferior a 40%. Segurança e prevenção contra incêndio. Neste tópico, vou abordar a prevenção contra incêndio por meio de conceitos prevencionistas e técnicas de extinção de fogo. Um dos grandes riscos que envolve a organização, empresas e instituição no geral é o incêndio. O controle do fogo passou a ser um grande desafio para o homem quando este conhecimento e as suas prioridades. O que se observa na prática são empresas despreparadas para um eventual sinistro. A frequência de acidentes noticiada na mídia é assustadora. Se pararmos para pensar, a maioria desses incêndios inicia-se com um pequeno foco que poderia facilmente ser controlado e evitado. Mas a falta de preparo das pessoas envolvidas faz com que a situação tome proporções maiores, originando vítimas humanas, materiais e prejuízo em todos os níveis. A maior parte dos acidentes e incêndio ocorre em função de descuidos e, por isso, poderia ser evitados caso fossem tomadas as medidas de precaução. Os procedimentos de segurança e evacuação devem fazer parte de um plano de emergência e todos os funcionários precisam conhecer e serem treinados para garantir a integridade de todos os terceiros envolvidos. A extinção do fogo e a sua propagação estão iguais. O que faz a diferença de um para outro é apenas o de tempo, ou seja, quanto antes for feita a intervenção no sentido de eliminar o fogo, maior as chances de que o fogo ser controlado e eliminado. Dessa forma, nesta aula, aprenderemos os principais conceitos que envolvem a prevenção de incêndio para que o gerenciamento de uma situação de crise possa ser iniciado por você, futuro profissional. A teoria do fogo. Bom, aí nós podemos verificar o que chama de tetraedro do fogo. Nós temos 4 agentes que compõem, né, a química do fogo. Então nós temos calor, combustível, reação em cadeia e o comburente, que é o oxigênio. Se a gente eliminar qualquer um desses agentes, não temos incêndio, né? O calor, por exemplo, a gente pode tirar com resfriamento, né? O combustível, você retira o combustível, não tendo mais combustível, não vai ter mais combustão. E o comburente, se você tirar o oxigênio, você também não vai ter incêndio. A reação em cadeia, né, que faz parte de todo
da oxidação, que se pode assim dizer, né, que o incêndio é uma oxidação, se você eliminar a reação em cadeia também, o fogo vai se extinguir. Extinção de fogo significa sua decadência ou o seu fim. Os métodos que veremos a seguir permitem que a extinção do fogo seja feita de forma precisa e objetiva. Quando o assunto é fogo, a palavra de ordem é tempo. Um dos métodos mais usados é o abafamento. Na cozinha, é normal, nos processos de fritura, a gordura pegar fogo na panela. Uma situação simples que muitas vezes descontrola quem está no comando. No entanto, se este pequeno foco não for rapidamente controlado, pode facilmente tomar proporções não esperadas. E aí, o que deve ser feito? Jogar água? Correr? Colocar culpa em alguém? Chorar? Não precisa de tudo isso. Basta apenas pegar uma tampa e fechar a panela. Ao fazermos isso, estamos reduzindo ou eliminando a quantidade de oxigênio dentro da panela. E uma vez que o oxigênio dentro da panela foi consumido, o fogo deixa de existir. Nesse momento, o objetivo é retirar o oxigênio de acordo com a teoria do triângulo do fogo. Se um dos elementos essenciais da combustão for eliminado ou retirado, o fogo deixa de existir. O próximo método é o resfriamento, que consiste na retirada do calor. No caso, por exemplo, de fogo em instalações elétricas ou equipamentos energizados, esse método não poderá ser utilizado, porque o resfriamento é feito com água. Esta é condutora elétrica, o que causaria um efeito ainda pior. O isolamento é outra forma de extinção e, nesse caso, consiste na retirada do material ainda não incendiado. O ciclo característico de um incêndio compreende 3 fases: uma fase inicial, uma fase intermediária e, por fim, a extinção. A fase inicial é composta de 2 estágios, sendo a eclosão e a incubação. O foco inicial ocorre na eclosão, quando atinge o ponto de inflamação ou de ignição de um combustível presente. Na incubação, ocorre a propagação do calor, enquanto ocorre a inflamação generalizada e toma todo o ambiente. E, por fim, a extinção, a decadência do fogo até seu completo desaparecimento. Então, a gente pode classificar incêndio, vocês poderão ver na apostila de vocês, que a categoria A são materiais que deixam resíduo, né? Eles queimam na superfície ou em profundidade. Por exemplo, madeira, papel, tecido. Incêndio de classe B são os líquidos inflamáveis, queimam na superfície, o álcool, a gasolina, a querosene, por exemplo. A classe C, eu chamo a atenção para essa classe C, porque elas são equipamentos elétricos, né, e eletrônicos, energizados, como exemplo, computador, TV e motores. Então, aqui, nesse ponto, nós não devemos usar nem água e nem espuma, nada que seja condutiva. E, por fim, a classe D, que são chamados de materiais pirofólicos, né? Por exemplo, o magnésio e o sódio, né? Eles requerem agentes extintores especiais, por exemplo, o pó de zinco, o sódio e o magnésio. Agentes extintores, né, são os produtos químicos utilizados na extinção e prevenção de incêndio. Normalmente, os agentes utilizados para o combate a incêndio e que estão disponibilizados no mercado são água, espuma, dióxido de carbono, pó químico e o inergem, né? Agentes extintores para metais combustíveis, igual nós já falamos, que são os metais pirofólicos. A questão ambiental nas empresas. Agora falaremos sobre a importância dos aspectos ambientais na organização. O mercado competitivo busca cada vez mais por empresas e organizações compromissadas com a qualidade de vida do trabalhador e o meio ambiente. As ações humanas geram, de uma forma direta ou indireta, ações impactantes sobre o meio ambiente. Não são apenas as grandes empresas, indústrias ou similares que poluem
ou causam algum tipo de impacto. Então vocês podem verificar aí que a gente objetiva o desenvolvimento sustentável. Para que haja essa integração, você tem que levar em consideração a questão social, a ambiental e a econômica. Se havendo viabilidade em todos esses três segmentos, você consegue uma interseção que a gente denomina como o desenvolvimento sustentável. Atende a todos os princípios, né, sociais, ambientais e econômicos. As pequenas e médias empresas também ajudam nesse processo impactante. A cultura organizacional ainda acredita que todas as medidas de ordem prevencionista, no que se relaciona ao meio ambiente, são despesas e que as mesmas não beneficiam em nada a produtividade e lucratividade da empresa. No entanto, algumas experiências têm demonstrado que o planejamento, a organização e o estabelecimento de políticas ambientais podem ser transformados em vantagens competitivas em um mercado cada vez mais exigente. Algumas empresas estão ganhando dinheiro e protegendo o meio ambiente. Ao mesmo tempo, para o autor, né, diferencial é a criatividade no transformar restrições e ameaças ambientais em oportunidade de negócio. O sistema ambiental empresarial, de acordo com Barbieri, 2007, pode atuar de forma a evitar que os problemas ambientais decorrentes de atuações erradas da empresa ocorram no futuro e gerem despesas. Oportunidades como reciclagem de material, aproveitamento dos resíduos, desenvolvimento de novos processos produtivos com tecnologia limpa, desenvolvimento de novos produtos para o mercado cada vez mais consumidor, transformação de iodo tóxico em produtos de grande valor industrial, estações portáteis de tratamento, mini usinas para uso de pequenas empresas, aparecimento de um mercado de trabalho promissor ao meio ambiente tem possibilitado a transformação do mercado e gerado lucros consideráveis para essas empresas. O posicionamento da empresa é decisivo em relação à atuação responsável, que norteará os princípios diretivos na gestão ambiental, sendo respeitar as pessoas, trabalhando e convivendo em um ambiente de diálogo, participação, honestidade, justiça e integridade. Desenvolver adequadamente suas atividades, gerando valor para todas as partes interessadas. Gerenciar os riscos inerentes à sua atividade e produtos, adotando as melhores práticas disponíveis, com o objetivo de eliminar acidente e controlar os aspectos que possam impactar negativamente a sociedade e o meio ambiente. Solucionar os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde decorrente da produção e do uso dos produtos, do lançamento de emissão e efluentes e do descarte de resíduos. Fornecer produtos e serviços seguros, social e ambientalmente corretos. Buscar sistematicamente o aprendizado com base para o aprimoramento das pessoas e a inovação do processo, produto e serviço. Melhorar continuamente o desempenho de toda a cadeia de valor por meio de cooperação entre as empresas do setor químico e do estabelecimento de parcerias. Dialogar com todas as partes interessadas de forma permanente e transparente. Cumprir a legislação brasileira e os compromissos assumidos voluntariamente pelo setor químico. Trabalhar com a comunidade com as quais mantenham relação de interesse recíproco, atuando como cidadão em prol do bem comum. Utilizar mecanismos, verificações externas como meio de comparação de seus compromissos e de sua transparência de seus propósitos. Disseminar e divulgar a atuação responsável para a indústria química, sua cadeia de valor e a sociedade. A motivação para a proteção ambiental nas empresas deve ser o de responsabilidade ecológica, cumprimento da legislação e imagem da empresa perante o mercado. Bom,
proteção do pessoal, envolvendo a pressão de um mercado competitivo, qualidade de vida para todos e o lucro como consequência final. Ações simples adotadas como reaproveitamento de água da chuva nos jardins, coleta seletiva nos estabelecimentos, economia, utilização de energia renovável e limpa pode tornar uma empresa ecologicamente correta e sustentável. Estamos chegando ao final desta videoaula. Hoje falamos um pouco sobre reconhecimento, prevenção e controle de acidente de trabalho com eletricidade, os equipamentos de proteção individual e coletiva, possibilitando a melhoria contínua dos processos, atividades e do ambiente de trabalho. Para aprimorar ainda mais o seu conhecimento, acesse a internet, procure textos e artigos a respeito do que falamos aqui, comente e compartilhe com os colegas no ambiente virtual de aprendizagem. Aprofunde seu conhecimento. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.